Se você é um dono de hospital veterinário e quer investir no tráfego pago da maneira correta, nesse vídeo aqui eu vou mostrar passo a passo o que eu aplico com os meus clientes para você também ter resultados, aumentar teu faturamento, aumentar o número de tutores e clientes pagantes ali dentro do teu hospital veterinário e parar de depender de indicações, parar de ser refém de algo que não tem previsibilidade para o seu negócio. Olá, eu sou o João Promper, eu sou especialista em marketing digital e nesse canal aqui eu ajudo gratuitamente você a implementar estratégias eficazes no seu negócio. E se você quiser minha ajuda profissional para escalar os resultados do teu hospital veterinário, eu vou deixar um link aqui na descrição para você falar diretamente comigo. Recado dado, agora vamos para a tela do meu computador para mostrar a estratégia aqui para vocês. Alguns pontos importantes aqui primeiramente. Qual que é o comportamento do tutor, tá? Para quem já ouviu alguns jargões aí de marketing, é a famigerada persona, né? O que é essa persona? Como nada mais é do que como o seu tutor se comporta. Então, quando ele precisa de um atendimento para o pet dele, o que ele faz geralmente quando ele não tem indicação, tá? Ele vai para o Google, por isso a nossa estratégia principal aqui é usar o Google como alavanca de vendas. Então, isso é essencialmente importante. E o que ele valoriza, o que ele despreza, né? O que ele gosta e o que ele não gosta dentro de um hospital, dentro de uma clínica veterinária, no momento de fechar, o que ele valoriza se está perto, se não está, é basicamente isso que você precisa levar em consideração, tá? Outro ponto, tudo isso aqui, gente, é base para as próximas etapas, tá? Então ele é base não no sentido de ser trivial, ele é base no sentido de estruturar para depois fazer sentido a estratégia, tá? O que vocês estão aprendendo aqui vai muito além de clicar em botões, vai no estratégico, perfeito? E depois clicar nos botões fica muito mais fácil. Inclusive eu tenho um vídeo, eu vou deixar na descrição, clicando nos botões no Google e no Meta, exatamente isso aqui que eu vou sugerir de estratégia, tá? Mas presta atenção agora que isso pode ser a diferença entre você ter bons resultados ou não. Quais são os diferenciais do seu hospital veterinário, tá? Então você vai entender o que você tem que é diferente, o que você oferece que é melhor, porque isso a gente vai usar em anúncio, isso a gente vai usar em vídeos, isso as pessoas vão te dizer em depoimentos. E se é diferente e você conhece o comportamento do seu tutor, ele vai valorizar aquela diferencial que você tem, só que você precisa comunicar, tá? Você precisa comunicar porque pode ser um fator de decisão ali, um fator criterioso de decisão na hora do que o tutor precisar. Então é importante que ele tenha clareza do seu diferencial. Outra coisa importante é a tua concorrência. João, mas meu produto, meu serviço aqui que eu vendo, por conta de eu ter esses diferenciais, acaba que eu não tenho concorrência. Ninguém faz isso aqui que eu faço. Beleza, você pode ter alguns diferenciais, alguns exames, algumas especialidades que só o teu hospital veterinário faz. Mas chance é que o teu concorrente oferece soluções similares, tá? Eu não estou dizendo as mesmas. Realmente você se destaca tanto da concorrência que às vezes a concorrência passa meio que não existir, mas ela não existe para aquele serviço específico, tá? Então você precisa se atentar aos teus concorrentes, né? A outras clínicas e hospitais veterinários num raio próximo de 5, 10 quilômetros, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa comunicação, não porque a gente vai falar alguma coisa assim, o concorrente não é bom, mas porque a gente vai explorar a nossa força em relação à concorrência, tá? Além dos diferenciais, né, não confundir, tá? Porque dá pra gente explorar diferencial competitivo e força perante os concorrentes de formas diferentes, tá? Isso vai ficar claro agora nos próximos passos, beleza? Definindo esses pontos extremamente importantes, a base da nossa estratégia tá 10%, 30% concluída. Vamos dizer 30%, porque essas outras duas bases aqui são extremamente importantes também, tá? Google Ads, você vai fazer uma estratégia na rede de pesquisa. Como eu já falei, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu tenho essa estratégia completa, passo a passo, na tela do Google Ads. E aqui é uma forma de você entender estrategicamente, subir um pouco o nível estratégico para saber exatamente o porquê, né, de cada ação aqui. Quando o tutor vai para o Google e busca, quando ele está precisando, primeiro, ele está precisando de um atendimento, o pet dele está com alguma questãozinha ali que ele precisa de um atendimento. Chance é que ele não vai no Instagram, que ele não vai no TikTok, que ele não vai no YouTube. Chance é que ele vai no Google, tá?
95, 99% das vezes ele vai no Google. Se ele já tem um hospital de confiança ou uma indicação, pode ser que ele vá na indicação, mas ele pega o celular ou ele entra no computador e ele pesquisa no Google, tá? E o que ele vai pesquisar? Essas palavras aqui, majoritariamente essas. Hospital veterinário perto de mim, hospital veterinário aberto agora, 24 horas e cidade ou bairro, tá? Por que eu coloco cidade ou bairro? Porque se você estiver numa cidade muito populosa, muito grande, né? Campinas, São Paulo, grandes capitais, chance é que vai ser mais proveitoso você usar o bairro, né? Porque as pessoas pesquisam assim, dessa forma. Se você estiver numa cidade menor, numa cidade pequena, geralmente ela vai pesquisar com o nome da cidade. Aqui, talvez, uma dúvida que surja, e ela é muito comum, e é onde as pessoas erram muito. Ah, João, mas e se eu colocar as especialidades que eu tenho, os serviços que eu tenho? Porque as pessoas pesquisam castração, as pessoas pesquisam exame XPTO, especialidade. Não é melhor? Não, tá? De maneira bem simples aqui, sem te fazer perder muito tempo com essa questão. Não é melhor, por quê? Porque essas palavras aqui são exatamente o que a pessoa pesquisa quando ela está ali, na cara do gol, ela está pronta. Então, se você coloca as outras palavras também, e às vezes são dúvidas, são palavras mais meio de funil, né? O que é o fundo de funil, basicamente? É quando ela está pronta para comprar, quando ela está com um alto nível de intenção de compra. E o meio do funil é quando ela está mais ou menos. Se você colocar outras palavras aqui, chance é que você vai sujar o teu aprendizado de campanha e que você não vai ter o melhor resultado possível, tá? Ah, João, mas eu já tive resultado tudo, mas o melhor resultado possível você tem quando você é estratégico e assertivo. E geralmente são essas 4 palavras aqui, tá? Pode variar, pode ter 5, 6, mas se você tiver com 20, 30 palavras na tua campanha, eu tenho certeza que você tá deixando jorrar muito dinheiro para fora, tá? Você está desperdiçando muito dinheiro. Se for esse o seu caso, já dá para corrigir agora mesmo, tá? Localização. Qual que é a localização? De 5 a 10 quilômetros. Geralmente, uma localização de 5 a 10 quilômetros, por quê? Porque é o perímetro em que a pessoa pega o carro e vai de forma muito mais rápida, tá? Muito mais que 10 quilômetros não faz sentido, tá? E 5 km é o mínimo também. Porque a gente falou de mapear a concorrência, tá? Então você vai ver a concorrência que tem ali ao redor. Se você sentir que dá para, ao invés de colocar 5 km, você consegue colocar 10, os outros hospitais e clínicas veterinárias que tem ali, eles não atendem 24 horas, então nesse cenário você vai expandir para 10 km. Mas se você fala assim, João, já tem uma galera ali, eu vou começar com 5, depois eu vou para 6 e assim por diante, então é uma boa estratégia. Por isso que você precisa olhar e validar a concorrência, tá? E a idade? Isso aqui não tem certo nem errado, tá? Geralmente eu não coloco essa segmentação de 25 mais. Em alguns casos eu coloco porque faz sentido para uma clínica ou hospital veterinário específico. Por quê? Aqui geralmente, nessa faixa de 18 até 24, as pessoas não moram ainda sozinhas, às vezes elas não têm o pet, elas não têm a renda para bancar o pet, para bancar uma consulta. Às vezes a tua clínica pratica o valor de consulta de médio para um pouco acima da média, então é legal às vezes considerar retirar esse público, tá? Via de regra, não é uma máxima assim, sempre retire ou não, nunca retire, é algo a se considerar, tá? O teu anúncio, o que ele precisa ter? Os seus diferenciais competitivos, né? O que te torna a melhor opção? Quais são os serviços que você tem, especialidades, exames, autoridade, né? Quantos tutores na média você atende por ano? Quanto tempo já que você está com a empresa aberta? Esses itens aqui te conferem autoridade. E a proximidade, né? Se você está a 5 km, você pode colocar, estamos a 5 minutos. Isso aqui, gente, eu validei depois de muito teste, tá? Com várias e várias clínicas eu já fiz esse teste, vários hospitais veterinários, e quando a gente coloca esse fator aqui de proximidade, tem uma conversão maior, tá? Já testei anúncio sem isso e anúncio com isso, e na prática, quando tem esse fator aqui de estamos a 5 minutos, estamos a 7 minutos,
ele tende a converter melhor porque dá essa sensação de que está próximo. O site aqui não tem muito mais o que inventar, tá? Você vai explorar melhor isso que você já trouxe aqui a nível de anúncio e você vai também poder falar, estamos 24 horas abertos, estamos abertos agora, desde X anos no mercado. Aqui você potencializa ainda mais a autoridade que você trouxe, mais de 1000 pets atendidos, por exemplo, aqui tá, só para te dar uma estimativa do que seria atrativo. Exames laboratoriais de mais de 24 horas, caso você tenha essa possibilidade. Depoimentos, tá? Trazer prova social aqui é muito interessante para você reforçar tudo que o seu hospital tá trazendo ali de elementos, porque os depoimentos são outros tutores que confiaram no seu serviço, tá? Dá para você vincular aquela ficha de perfil do Google, né, que é o antigo Google Meu Negócio, você vincula no seu site e ali você ganha mais força de marca também, tá? Na conversão, você vai utilizar o botão do WhatsApp e a ligação, tá? Porque geralmente as pessoas, se for uma urgência ou tem perfis de consumidores que eles preferem ligar também. Então é legal ter a ligação e o botão do WhatsApp, tá? Lembrando que tanto na ligação quanto no WhatsApp é preciso que tenha uma pessoa ali do outro lado para poder responder com prontidão, sua recepcionista, algum atendente ali, a prontidão para que não passe do que se for no WhatsApp, não passar de 3 minutos e se for ligação, claro, vai ter que ser instantâneo, né? Atender o telefone na hora que o tutor ligar. Já no Meta Ads, o que você vai fazer é uma campanha simples de mensagem, tá? Essa campanha vai usar um público de remarketing, ou seja, pessoas que já entraram no seu site e que por algum motivo não entraram em contato com você, tá? Então esse vai ser um dos focos de público e outra campanha, ali pode até ser a mesma campanha, tá? De mensagem, mas com um público de remarketing e outro público para awareness. O que é isso? É nada mais é do que uma conscientização, tá? Públicos de pessoas que não entraram no seu site, mas que eles estão ali de 25 mais, tá? Aqui eu colocaria essa segmentação para dar uma qualificada melhor, já que é um público para gerar conscientização, tá? Deixa eu colocar aqui em português também, que não tem porquê, né? Às vezes a gente colocar só em inglês. Ó, conscientização para 25 mais e um raio de 5 km. Ou seja, eu vou querer aparecer para pessoas de 25 mais num raio de 5 km. Tem alguns interesses ali dentro do Meta que você consegue colocar, tá? Tem interesses ali em pets, por exemplo, que você consegue explorar. E você pode deixar em ampla também. Aqui vai ser um teste. O público mais assertivo vai ser o de remarketing, porque esse público já teve contato com você, tá? Esse público aqui ainda você está impactando pela primeira vez muitas vezes. Só que qual que é a ideia aqui, tá? Para vocês entenderem. A ideia é que quando essa pessoa aqui que não te conhece ver o seu anúncio, não que ela entre em contato imediatamente. A campanha de mensagem, muitas pessoas vão mandar mensagem imediatamente, mas muitas delas só vão lembrar da tua clínica. E depois, num outro momento, elas vão falar, pô, já ouvi falar da clínica do João, já ouvi falar da clínica XPTO. E ela entra em contato com uma conversão mais fácil, tá? Então é importante ter essa campanha ligada também, justamente para gerar essa conscientização, tá? E nos anúncios, o que eu vou fazer? Aqui eu trouxe 3 sugestões que costumam funcionar muito bem. Vídeos de depoimentos, então se você tem tutores ali satisfeitos que gravaram depoimentos porque você conseguiu cuidar do pet deles, às vezes conseguiu salvar, às vezes prestou um bom atendimento e você conseguiu gravar esse depoimento, isso é muito útil assim a nível de marketing, demais mesmo, tá? Você pode rodar eles tranquilamente que seu resultado vai ser, nos meus testes aqui, quase que 100% das vezes, vídeos com depoimentos geram bons resultados. Vídeo mostrando a estrutura, então você é um hospital estruturado, você tem exame laboratorial 24 horas, você tem tudo que você tiver ali, especialidades, um vasto número de veterinários especialistas ali, você vai mostrar, talvez você vai gravar um vídeo com cada um. Isso é muito legal, cara, isso também converte bem, tá? Porque você está mostrando ali pessoas, né? E geralmente quando é um vídeo, ele tem uma conexão melhor, né? O fator pessoas vem por conta disso, tá? Porque no vídeo é quase que olho no olho, tá? Aqui, por exemplo, eu não estou falando diretamente com você, mas está muito mais próximo do que se eu não estivesse aparecendo nesse espacinho aqui da tela. Percebe como a conexão é um pouco diferente? Então isso ajuda, né? Mostrando também os principais diferenciais que você tem, um carrossel, né? Um conjunto de imagens ali, mostrando tudo que o seu hospital oferece e no final ali um convite, cara, agende uma consulta, tá?
Às vezes nem tudo precisa ser um atendimento emergencial, né? Dá para você colocar agende uma consulta e ele vai te mandar uma mensagem. Eventualmente ele vai lembrar de você também quando ele precisar, se não for o caso dele já estar precisando, tá? Porque se você fizer um trabalho bem feito aqui no Meta, ele também vai encontrar pessoas, né, tutores que de fato vão precisar em algum momento e vão te mandar a mensagem, tá? Essa campanha aqui do Meta também é muito boa. Se eu puder falar aqui, galera, o 80-20 da estratégia é o Google Ads, tá? Então, você tem um orçamento, por exemplo, de R$2.000, aqui no Google você vai jogar cerca de 1.600 por aí, e o restante vai pro Meta, tá? Se a gente puder falar de proporção aqui. Porque geralmente no Google você vai ter muito mais resultado. Só que não dá para fechar os olhos pro Meta também, que você vai pegar um público um pouco diferente, tá? Via de regra, o público do Google converte mais rápido e o público do Meta ainda está numa etapa de meio de funil de consideração da solução, né? Como eu coloquei ali, awareness, conscientização. Geralmente você atende um público assim. Então esse foi o vídeo de hoje com a estratégia completa de tráfego pago para hospital veterinário. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você ter a aula completa do Google Ads, clique a clique. O link para você ter a aula completa do Meta Ads, também clique a clique. Uma didática que você vai conseguir assistir e aplicar ao mesmo tempo. Ali você vai pausando, você vai fazendo. Mas o importante é que você faça, que você crie essas campanhas e tenha resultado de fato. E se você quiser minha ajuda profissional para fazer todo esse caminho para você, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você pode falar diretamente comigo. E se você gostou do vídeo, dá o seu like, encaminha para outro dono de hospital também para poder ajudar ele. E até o próximo vídeo.